Olá, meu nome é Eric Rodrigues, eu sou professor de História da Escola Municipal Emílio Carlos, que faz parte da rede da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Sou professor aqui há mais ou menos 1 ano e meio, trabalhei com as turmas de 8º ano aqui no colégio utilizando métodos de ensino híbrido. Na aula de hoje eu procurei mesclar os métodos sala de aula invertida, rotação por estações e fazer uma personalização individual do trabalho de cada aluno, especialmente através da agenda que eu costumo compor e é sempre a primeira etapa ao pensar a aula. Em relação à sala de aula invertida, ele tem que ser sempre um método utilizado como uma opção, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, computador em casa. Ainda que seja muito válido, eu tenho alunos que se interessam muito por esse método, é sempre preferível contar com uma segunda opção, realmente um plano B para aqueles que não têm esse acesso. Então, na hora de pensar a sala de aula, foi preciso separar eles em grupos, em estações mesmo, onde houvesse a possibilidade de levar computadores. Para isso foram levados 8 computadores para a sala. Esses computadores eram entregues a alunos de acordo com suas agendas, para realizar tarefas em cima daquilo que tinha sido planejado anteriormente, com base nessa personalização. Alguns grupos trabalharam com tarefas de análise e outros com tarefas textuais. Por exemplo, houve uma aluna que já estava bem mais desenvolvida, já estava avançando na aula 7, que era a aula do dia, referente a Primeiro Reinado e a Independência do Brasil. E essa aluna já estava analisando uma carta feita por Dom Pedro I a seu filho, Dom Pedro II, quando ele abdicou do trono. Eu acho que esse tipo de análise personalizada é o que me permite encaminhar uma próxima aula, pensar num momento à frente. Dá para imaginar que uma aluna como essa, que já está um pouco mais avançada, precisa receber um desafio um pouco mais complexo, talvez para uma próxima aula, para que ela possa chegar a esse tipo de nível, ao nível realmente que ela está buscando, que ela consegue desenvolver. Enquanto eu preciso continuar mesclando um pouco dos métodos presenciais de trabalho, não ficar só focado em sala de aula invertida, porque eu tenho um aluno como o Marcos que depende sempre de um espaço físico, de um computador disponível aqui, para que ele possa realizar o trabalho dele. Antes de começar a aula, é preciso viabilizar todo esse material. Normalmente eu peço a alguns alunos específicos que me ajudem com o transporte disso. A diretora mantém o material que a gente utiliza de computadores e cabos num armário na sala dela. A gente teve lá para retirar 8 computadores, são 8 netbooks, que ficam disponíveis exatamente para trabalhar com ensino híbrido. Em um momento anterior, eu já tenho que ter alimentado esses computadores com o conteúdo para que eles possam trabalhar também offline, caso não haja disponibilidade de banda larga. E a partir disso que a gente pode carregar esses materiais para a sala e dar início à organização do espaço. Uma das principais ferramentas que eu utilizo é o YouTube. Me permite carregar vídeos que eu já elaborei antes, eu mesmo crio os vídeos. Utilizo um aplicativo para Android chamado de Explain Everything, que me permite criar aulas dinâmicas, utilizando imagens, mapas, até vídeos dentro do próprio vídeo. Uma vez que eu carrego isso para o YouTube, o aluno que trabalha por sala de aula invertida acessa no YouTube e consegue realizar todas as tarefas em casa. Já aqui eu faço um upload offline desse arquivo para cada computador e o aluno pode acessar ele tanto o da aula do dia, quanto se ele precisar para algum tipo de consulta, vídeos de aulas anteriores. Uma dica que eu daria ao professor da rede pública que pretende trabalhar com ensino híbrido, que quer se envolver com ensino híbrido e que está pensando em como realizar isso na sua sala de aula, é realmente pensar sempre com criatividade. Eu acho que a criatividade é a essência para você superar as limitações que vão surgindo a cada momento quando você está tentando desenvolver uma coisa nova. E eventualmente você vai ver que vai surgir um momento em que parece que é impossível realizar uma coisa da maneira A, mas você tem sempre acesso a uma pessoa que pode te ajudar a construir aquilo de uma outra maneira, às vezes uma pessoa da direção que viabiliza um recurso técnico, às vezes um colega que tem uma noção da pedagogia, de como desenvolver aquilo e pode te inspirar a criar, por exemplo, um método avaliativo diferente ou pensar numa outra maneira de expor um conteúdo, até de desenvolver uma habilidade. Se você conseguir aliar a persistência à criatividade, persistência porque inevitavelmente a gente se frustra quando lida com algum tipo de dilema, parece que vai ser inviável, mas é sempre possível encontrar uma maneira alternativa e acho que a criatividade é a grande aliada nesse processo.